Meu nome é professor Paulo Bedak. A minha ocupação, eu fui professor a vida inteira e escrevi muitos livros didáticos. Ou seja, a minha ocupação praticamente foi sempre na área de educação. Praticamente. Como físico, eu também trabalhei um pouco no setor elétrico. A minha formação, fiquei na USP 10 anos. Eu entrei em física, em bacharelado em física, e no final do primeiro ano eu prestei vestibular de novo, entrei em matemática e eu fazia as duas ao mesmo tempo. Uma loucura, fazia física e matemática pura. Então eu fui fazendo as duas. A matemática eu larguei no último ano porque eu terminei física, bacharelado em física, e entrei no mestrado em oceanografia física. Larguei porque não era a minha praia. Larguei oceanografia física depois de um ano. E aí eu fui fazer licenciatura em física na Faculdade de Educação da USP também. E eu terminei então a licenciatura e ganhei habilitação em 3 disciplinas: matemática, física e química. Porque eu fiquei lá 10 anos, né? Então eu consegui essas 3 habilitações. E mais tarde, depois que eu já era professor há alguns anos, eu fiz mestrado em educação em Madrid, na Espanha. Como é que eu percebi que eu gostava de ciências, né? Isso foi desde sempre. Pequenininho já eu sempre gostei de observar insetos com lupa. Eu sempre gostei, desde pequenininho. Eu tinha uma queda por ciências. Eu lembro assim, com uns 10, 12 anos, eu tinha um laboratório de química em casa. Eu misturava as coisas sem saber o que estava fazendo. Eu sabia que eu ia ser professor. Eu sabia. Incrível. Com 13, 14 anos eu pedia para os professores do ensino fundamental que deixassem eu dar aulas. Então eu montava aulas, misturas e tal, e de ciências, eu ia lá dar aula. Eu sempre gostei da aula. Eu sabia que ia ser professor de alguma área ligada à ciência. Eu tinha certeza disso. Por que eu achei que eu ia ser professor, né? O que é um professor? Isso é uma coisa legal. O que é um professor? O professor é aquele cara que gosta de aprender e gosta de ensinar. O professor, então, ele tem que gostar de aprender primeiro e ele não se conforma de não ensinar para os outros o que ele aprendeu. Eu sou um cara assim, gosto muito de estudar, gosto de aprender e não me conformo de não contar para os outros o que aprendi, né? Tem hora que você até é chato. Diz, olha, eu quero te mostrar aquilo que eu li, que eu aprendi, um curso que eu fiz, um experimento que eu aprendi. Esse é o professor. Esse é o vocacionado para ser professor. Gosta de aprender e gosta de ensinar. A importância da ciência no mundo é gigantesca, né? Porque a nossa vida é pautada não só pela ciência, mas pela consequência da ciência, que é a tecnologia. Toda a nossa vida é pautada pela ciência e pela tecnologia. A nossa casa, se você parar para pensar, o que tem de ciência e tecnologia lá, desde a geladeira, o liquidificador, etc., o televisor, lâmpadas de LED. Lâmpada de LED é uma consequência da mecânica quântica, uma coisa incrível. Um hospital, né? O monitoramento que se faz hoje, todo produto da tecnologia mais moderna de todas, né? O banco, né? O nosso dinheiro está na nuvem, não é mais físico, né? Quer dizer, tudo isso é fruto da tecnologia, conquista espacial. Então a nossa vida não tem mais como fugir da ciência e da tecnologia. É super importante, ela está assim integrada na nossa vida. Então, a importância do estudo de ciência vem daí. Imagina um indivíduo que não é letrado hoje em dia em ciência, né? Ele está completamente fora de toda a discussão das grandes questões do nosso tempo. Um indivíduo como esse, ele é completamente manipulado, não é? Pelas pessoas, pelos políticos, pelo poder econômico. É muito importante que o indivíduo hoje seja letrado cientificamente. Como é que o indivíduo vai discutir, por exemplo, aquecimento global? Existe ou não existe? Não é? É importante ou não é? O negacionismo que toma conta hoje das pessoas. Vacina ou não vacina? Vacina criança ou não vacina? É importante a gente participar dessas discussões. E como é que se participa? Sendo letrado cientificamente. Eu só estou inserido nessas grandes discussões se eu sou letrado cientificamente. Então é muito importante que as pessoas tenham esse envolvimento, né? Esse estudo em ciência. Meus hobbies, quais são meus hobbies, né? Eu nunca tive um pé muito forte em esportes, que são hobbies importantes, interessantes. Os meus hobbies sempre foram mais ligados mesmo a ciência, cultura. Um grande hobby que eu tenho é astronomia, sempre tive, e de uns anos para cá, astrofotografia. Adoro fotografar Via Láctea, planetas. Também de uns anos para cá, de uns 20 anos para cá ou mais, eu gosto de acompanhar eclipses totais do Sol. Já fui a 6 deles, perdi 2 na pandemia e fui a 3 fora do Brasil, 3 aqui no Brasil. Estou sempre buscando fotografar Via Láctea, etc. Esse é um hobby forte para mim. Tenho bons equipamentos e também mitologia grega. Eu faço muito curso de mitologia grega, tenho uma grande biblioteca de mitologia grega,
há décadas. Meus 3 filhos têm nomes, né, ligados à mitologia grega. Escrevo sobre mitologia grega. Já fui à Grécia 2 vezes atrás dessas coisas. E por quê? Porque a própria física nasceu lá, a ciência ocidental nasceu na Grécia, né? Toda a nossa cultura nasceu lá na Grécia. Então, esses são meus hobbies. Esses 2 hobbies têm fortes links com a minha profissão. Primeiro com a física, astrofísica, astronomia, astrofotografia, tem um link direto com a física, com ciências em geral. E a mitologia, é claro, porque as ciências nasceram na Grécia. A mitologia, ela tem um forte link com a nossa alma mesmo. Quer dizer, nós estamos na mitologia grega, ela nos explica de algum modo, né? Ela é atual, inclusive, nesse sentido. Tem um link muito forte com tudo isso, né? E tem mais uma coisa, o professor, eu vejo o professor como um intelectual. Ele não pode ser só um professor de física, ele tem que ser um intelectual, ele tem que entender o seu tempo, entender a história. A ciência é uma produção humana, ela foi sendo construída pela humanidade. É importante que a gente tenha abertura para tudo isso, para entender o nosso tempo, entender a ciência como essa construção humana, como ela chegou até nós, né? Então o link é total, diria que é total. Por que eu resolvi, com 72 anos, ter um canal no YouTube? Bom, eu tenho uma larga experiência como professor, como autor de livros didáticos, né? Recentemente, inclusive, eu fiz uma coleção de física completa do ensino médio. Eu achei que agora que eu tenho mais tempo, já não estou em escola e tenho muita experiência, eu achei que era hora de transformar esses livros em aulas no YouTube. Eu acho que eu posso contribuir muito, né? Acho que eu posso contribuir. Existem muitos professores, inclusive alguns amigos meus, que têm aulas no YouTube, cursos completos, bons, cursos bons, né? Mas eu achei que eu posso ser mais um, com essa experiência que eu tenho, colocar todas essas aulas no YouTube. Vão ser muitos vídeos, centenas de vídeos, mas não mais um, mas uma alternativa de cursos no YouTube com essa experiência que eu tenho. E eu acho que cabem outros, porque são modelos diferentes. Eu tenho percebido isso, né? Os cursos não são iguais. Cada professor tem um estilo, os modelos são diferentes, as aulas acabam sendo diferentes. Então eu acho que eu posso ser mais um e ao mesmo tempo não ser igual. Por isso que eu resolvi montar esse curso completo para o ensino médio. Qual seria o meu diferencial, já que muitos professores têm aulas no YouTube? Eu acho que eu achei diferenciais, senão também não haveria muita justificativa, né? Eu assisti muitos professores, muitos colegas que têm cursos no YouTube. Eu percebi que a maioria deles, isso não é uma crítica não, é uma opção deles, são cursos mais diretos. Os conteúdos são apresentados de modos mais diretos, sem nenhum experimento, pouquíssimas demonstrações. Eu escolhi um caminho um pouco mais conceitual, então eu pretendo discutir um pouco mais a parte conceitual, um pouco mais a parte histórica e até fazer uns experimentos simples, de modo a dar uma formação um pouco mais sólida para os alunos. Então eu escolhi esse caminho. Pode ser que isso agrade alguns alunos, não outros, mas seria uma alternativa para aqueles que querem algo um pouco mais sólido, uma formação conceitual um pouco mais sólida. Então essa é a alternativa que eu escolhi, eu acho que é um diferencial, certo? Para aquela parcela que prefere essa formação mais sólida, mais conceitual. Então esse vai ser o meu diferencial. Claro, eu vou discutir isso com eles. Uma alternativa em que se prefere o raciocínio em troca de fórmulas prontas, né? Esse é o caminho. Eu não estou, de modo nenhum, censurando esse outro caminho mais direto, mas estou apresentando uma alternativa para aqueles que preferem. Eu fico pensando também, por que um aluno assistiria aulas no YouTube? E olha, tem muitos professores, né, que fazem isso, né? Gravam aulas no YouTube. Por que ele assistiria se ele tem as aulas no colégio, né? No cursinho? Por que ele assistiria? Mas assiste, viu? A gente olha lá, tem milhares e milhares de visualizações, alguns milhões até. Bom, se tem milhões assistindo é porque assistem, né? Tá certo? Eu fico imaginando por quê. Eu imagino que por reforço, principalmente. O aluno tem uma aula lá no colégio, mas é naquele horário. Agora, no YouTube, ele pode ser a hora que ele quiser, no momento que ele quiser, vésperas de prova, reforço para o vestibular, não é? Quer dizer, a verdade é que ele assiste. Eu fico imaginando que é exatamente por isso. Lá no colégio, ele viu naquele horário e acabou. Em casa, ele pode ser no horário que ele quiser, na véspera de provas, na véspera do vestibular, como reforço,
para estudar no momento que ele esqueceu. Quer dizer, existem N motivos. A verdade é que eles assistem, porque o YouTube mostra que são milhões de visualizações. Eu fico pensando também, o que eu espero, né? O que eu espero? Por que eu vou me dedicar tantas horas, meio no escuro até, né? Eu espero sinceramente fazer sucesso. E o que é fazer sucesso, né? Eu espero sinceramente agradar os alunos. E o que é agradar os alunos? Eu espero sinceramente que eles aprendam. Eu espero ser útil aos alunos. Espero ser útil. O recado é que aprendam física não decorando fórmulas. Procurem estudar física raciocinando. Não troquem o raciocínio, a lógica por fórmulas. Esse é o pior caminho. E é esse o caminho que eu quero seguir com vocês. Não troquem o raciocínio, não emburreçam. Não troquem a possibilidade de aprender a pensar a natureza por decorar fórmulas. Eu te convido a trilhar esse caminho comigo. Quando me perguntaram sobre a importância do estudo de ciências, do aprendizado de ciências, eu me restringi a lembrar das coisas cotidianas, como a importância, a presença da ciência e da tecnologia em nossas casas, nas lâmpadas, televisão, celular, nos hospitais. Mas há uma outra dimensão muito importante, não é? Nós, desde a antiguidade, temos a preocupação de saber de onde viemos, como o universo surgiu, como a vida surgiu. São respostas que nós não temos ainda, não é? Mas é a ciência que vai atrás dessas respostas. E essa é uma dimensão que interessa muito a nós, professores, estudantes, principalmente a física, não é? Que estuda essa dimensão da cosmologia, da origem das estrelas, do universo. Vejam, por exemplo, essa foto maravilhosa, tirada do espaço de uma região da Terra, no caso a Europa. Vejo luz espalhada por todos os lados, tudo isso é fruto da ciência, da tecnologia. Vejo o quanto de ciência foi necessário para que o homem pudesse lançar satélites no espaço e obter uma foto dessa, não é? Tudo isso vai de encontro às nossas perguntas ao longo dos séculos, não é? De onde viemos, como o universo funciona, como as galáxias se formaram. E é essa dimensão da ciência que a torna muito importante, muito interessante para nós estudantes, não é? De onde nós viemos e para onde nós vamos.